Deixa eu me arrumar aqui. São as 12, horário de Brasília, 16 horas em Paris. Vamos começar essa aula de hoje. Alguém está entrando por aqui, convidados, permitir. Olá, boa tarde a todos. Essa aula ela vai ser gravada e vai ficar gravada também, né? Para aquelas pessoas que quiserem logo mais ver. Eu vou compartilhar aqui o mapa, porque a gente vai fazendo a aula e vai criando esse mapa mental, o que é muito importante para que mais tarde você tenha isso, né? Se você quiser, a gente pode mandar para a nossa equipe manda para vocês o mapa mental de como foi estruturada esta live e como vai começar. Eu só vou fazer um videozinho lá no Instagram com a tela, por quê? Porque isso ajuda que aquelas que estão esperando, elas cheguem por aqui agora, tá? Então, só um minutinho. Bom, meus amores, estamos ao vivo. Essa aula, de todas formas, fica gravada para você que não consegue assistir, tá? Mas é só para dizer que já estamos começando. Essa aula dura mais ou menos 1 hora e vai ser sobre como organizar o meu ano na massagem, dentro da agenda, tendo, assim, oportunidades de projeção para campanhas de marketing, para você estar um passo a mais, né, das outras massoterapeutas que não conhecem e, que você possa ganhar mais com isso. Essa aula é completamente gratuita e olha, tem alguém chamando agora, espera aí um pouquinho. Isso. Estamos ao vivo, essa aula, de todas formas, fica gravada para você que não consegue assistir, tá? Eu sei. Então, vamos lá. Eu deixei lá no Instagram e agora a gente vai começar. Eu vou compartilhar com vocês a tela, tá? Uma tela onde eu vou criar aqui o mapa mental. Vamos ver se deu certo. Deu certo aí, né? O mapa mental de como você organizar o seu ano, né, na massagem, como eu já tinha explicado. Então, a gente vai trabalhando isso aqui juntos. Seja muito bem-vinda, bem-vindo à nossa aula semanal de número 13. Nossa, que coisa linda, a gente só vai crescendo juntos, né? Essa é uma aula que acontece todas as quinta-feiras, na verdade, gente. A gente teve uma mudança às 12. Foi a sexta, foi hoje, essa é a última vez que a gente faz na sexta-feira, mas será todas as quintas às 12 no horário de Brasília, para você que quer ganhar mais de R$ 7.000 por mês com a massagem. E aqui eu te mostro o caminho para transformar a sua paixão em um negócio próspero e previsível. Vamos lá, nessa aula, a gente vai falar todos os detalhes e te explicar o passo a passo de como organizar o seu ano na massagem. Você vai aprender aqui como montar o seu calendário anual. Isso vai fazer que você gere um faturamento previsível. Você vai aprender como usar as sazonalidades a seu favor. Você vai aprender aqui como planejar campanhas, pacotes e turmas com antecedências. Você vai aprender como evitar meses que são fracos e criar metas mensuais simples. E você vai aprender também como transformar o seu ano em um ciclo estratégico de crescimento. E no final você terá uma visão clara, mês a mês, para não depender de sorte, fluxos aleatórios, indicações aleatórias ou improviso. Só num contexto aqui que eu vou contar para vocês, tá? No começo da minha jornada, eu vivia num modo sobrevivência, correndo atrás, assim, ó, como se diz, como a gente fala, né? Comendo o almoço para pagar a janta, né? Meses ótimos, logo mais meses fracos, semanas lotadas, semanas vazias, até eu perceber que o meu problema não era a falta de cliente, era a falta de organização anual. Quando finalmente eu sentei, montei meu planejamento, defini as metas dos meus meses, campanhas de cada estação do ano, as datas fortes, as datas fracas, calendário de pacotes e até as semanas de captação, tudo mudou. O que antes era instável ficou previsível e o que antes era uma ansiedade que eu vivia o tempo todo, correndo atrás do tempo perdido,
virou clareza. Tem mais alguém entrando na aula, vamos permitir, tá? Só avisando para quem está entrando, essa aula ela fica gravada, tá bom? E vocês têm o acesso do mapa mental que a gente vai fazer aqui juntas. Logo mais, se vocês quiserem, entre em contato comigo lá no Instagram e peça o mapa mental, porque vai estar tudo registrado, né? Então, eu vou seguir aqui no que eu estava falando. E o que era instável, né, na época que eu vivia, assim, aquela desorganização do ano, virou, por primeira vez, algo onde eu tinha clareza do que eu queria, onde eu previa e eu podia respirar e crescer, né. E hoje eu vou te mostrar, nesta aula, exatamente como você vai você vai sair daqui com um mapa certinho de como organizar o seu ano para parar de oscilar e começar a prosperar. Vamos lá. A missão anual do que a massoterapeuta precisa, a visão, né, anual do que a massoterapeuta. Isso aqui, gente, eu vou colocar no mapazinho, porque assim a gente vai organizando as nossas conversas. Essa é a visão anual do que a massoterapeuta precisa. Vai estar aqui no azul, tem alguém entrando também. Vamos lá. E eu repito, essa aula eu vou colocar aqui, tá, tudo, mas ela fica gravada, depois é só vocês pedirem. Então, primeiro tópico aqui que a gente vai conversar é a visão anual do que do que uma massoterapeuta precisa, tá? Ok, deixa eu tirar esse negócio daqui. O que uma massoterapeuta ela precisa planejar no ano, né? Vamos lá. Primeiramente, metas de faturamento por mês. Você tem que ter meta, porque senão não vai adiantar muito, né? Metas de eu vou colocar aqui, que assim fica gravadinho, tá? Metas de faturamento. Gente, eu mudei o negocinho, eu só tô tendo uma... Eu acho que eu vou voltar pro antigo, porque vai ser um mapa em branco, que vai ser mais fácil, que tá me dando trabalho esse negócio aqui. Então, vai ser, nossa, como organizar para ficar mais de boa. Porque esse novo aí, como organizar minha agenda, né? Tudo que a gente viu ainda, você vai ficar com tudo aqui, tá? Anotado. Enter. E aí, vamos lá, sobre o primeiro tópico, que é a visão anual, de que uma massoterapeuta de valor, ela precisa organizar na agenda, né, as metas que ela precisa organizar, Ctrl V, tá? E o que são essas metas? Metas de faturamento, e cada tópico desse a gente vai ver, tá? Metas de faturamentos no mês. Vamos colocar isso. Aí. Metas de faturamento no mês. Aqui nesse eu vou colocar. Ctrl V. Metas de faturamento no mês. As metas de venda de pacotes. Ou de tratamento, como você queira falar, tá? A meta de alunos, se você ensina a sua técnica, pode ser que você já é uma pessoa que está ensinando. Então, vamos colocar aqui, que é o meu caso, né? Quantos alunos eu quero? Metas de recorrência, os planos mensais, vamos organizar. Tem alguém aí que está com o microfone ligado. Se vocês puderem tirar o microfone, fica melhor. Semanas de captação, se você faz marketing, isso aqui é muito, muito importante, tá?
semanas de captação, semanas de manutenção de agenda, porque tudo acontece com a agenda. Vocês acreditam que no comecinho lá que eu comecei na massagem, eu não trabalhava com agenda? Uhum, não trabalhava com agenda, eu ficava igual doida. Como eu aprendi? Gente, a agenda é tudo, né? Datas fortes para você trabalhar, as datas fracas para a gente preparar a estratégia. Gente, se vocês não sabem, falando em datas, eu trabalhei durante muito, muito tempo com os judeus aqui em Paris, né? Até hoje eu trabalho, mas antes era muito, era uma coisa absurda. E eu acabei convivendo muito no meio deles, né? E eu aprendi sobre, falando aqui em datas fracas, eu aprendi sobre o Shabat, né? O Sabá, não sei como que fala aí no Brasil, mas esse momento onde eles param durante a semana para fazer estratégia do que eles vão fazer durante a semana que vem, né? Então, essa data fraca me faz lembrar isso, que é o momento em que eu paro para criar uma estratégia daquilo que eu vou fazer na semana próxima. Todos os sábados eu não trabalho, eu comecei através deles, observando, né? E eu observo o que eu vou fazer, eu crio a estratégia. Então, é interessante vocês pararem aqui para pensar nessas datas fracas e datas fortes, né? É o tempo que você para, né? E você cria a sua estratégia de vendas. Você olha para os números e vê o que está acontecendo aí, tá? Aqui, vamos falar das 4 estações da massagem, os ciclos naturais do faturamento. Eu vou fechar isso aqui. 4 estações. Olha, de janeiro a março, vamos pensar nesses termos, tá? Janeiro a março, eu vou pensar neles para criar uma estratégia de venda. O que que janeiro a março me entrega na massagem? Renovação corporal. Então eu vou pensar em massagem detox, em drenagem, de janeiro a março, né? Vou escrever aqui para vocês. Detox, drenagem, na massagem lipo sem corte, então eu vou criar mais posts, eu vou criar mais campanhas, eu vou criar mais novidades através desses tópicos, né? Drenagem, lipo sem corte, pós-festas, as pessoas que estão escrevendo hoje para mim são mulheres que saíram das festas de fim de ano e que estão querendo voltar a encontrar o corpo de antes, né? Retenção de líquidos. Então, eu vou me centrar nessa história aqui, tá? Nessas massagens, massagem detox, massagem drenagem. Se você já é aluna da lipo sem corte, fala muito da lipo sem corte, porque o próprio nome vende muito. Então, é você ter centrado aqui de janeiro a março que você vai falar só disso. E você vai pegar forte nessas 5 nesses 5 tópicos para você criar um marketing e para você criar no seu Instagram ou nas suas redes um uma comunicação forte das clientes que você quer atrair. É hora de fazer detox, é hora de fazer drenagem, é lipo sem corte, é pós-festas, pensando nas dores que aquelas mulheres clientes sua, pacientes estão passando e trazendo para cá para que você solucione um problema que elas estão tendo através desses tópicos dessas massagens aqui, tá bom? Então, isso de janeiro a março. Quando a gente for para abril e junho, a gente vai pensar em rotina retomada. Você vai retomar a rotina de sempre, né? Eu vou criar outro tópico. Rotina
retomada, tá? Então, uma etapa onde você vai pensar em quê? Você vai pensar em criar, né, esse tipo de post. Estresse, massagem para estresse, detox. Vou colocar aqui. Detox também, muito importante, tá? Estresse, relaxante prêmio, pacote de 8 semanas, detox, tá? Então, a sua comunicação vai estar basada no mês entre o mês de, eu tinha falado de abril a junho. Eu vou escrever aqui para você não esquecer, tá? Abril, esse aqui. Eu vou abril. Depois eu arrumo isso aqui, tá? Assim que terminar, senão a gente vai acabar perdendo muito tempo. De abril a junho, então, eu vou pensar em fazer massagens e fazer minha comunicação pensada. Estresse, relaxante, tem alguém entrando. Deixa eu ver. Op, pronto. Abril a junho, estresse, relaxante, pacote de 8 semanas e detox. Vou fechando aqui para a gente ficar mais claro, né? Voltando às 4 estações, a gente vai chegar de julho a setembro, né? O que que eu vou me concentrar em fazer nessa época do ano, de julho a setembro, né? Autoestima e férias. As mulheres estão entrando de férias, né? Aí é hora, a gente já fez aulas a respeito disso, sobre criar pacotes, criar serviços, criar aqueles momentos para aquelas mulheres eh, a, né, fazerem o pacote ou a renovação do pacote ou do tratamento, corpo de verão, tudo voltado à transformação que essa mulher vai viver para o verão. Então, pacotes, tratamentos corpo de verão, promoção leve de lipo sem corte, sessões especiais para noiva, porque é um tempo que existe mais demandas, né, de noivas que querem se transformar para o dia do seu casamento. Então, aqui é momento de quê? De você já prever que é assim e não ficar perdida no que você vai fazer e você já trabalhar todos esses tópicos de junho a setembro. Assim você não fica, meu Deus, hoje o que, que eu vou fazer no Instagram? Nossa, não sei o que eu faço. Então você divide cada mês e você pensa, bom, eu vou fazer cada semana daqui, por exemplo, eh, cada semana eu vou fazer um tópico a respeito de corpo de verão. Na semana, na segunda semana de julho, por exemplo, eu vou fazer a promoção leve de lipo sem corte. E quando for no mês de agosto, eu vou começar a falar das noivas, ou eu pego esses tópicos aqui e eu misturo durante todos esses meses, mas com foco nisso. E já marcando na sua agenda que você vai fazer a sua comunicação toda baseada nessa prevenção, nessa projeção que você vai fazer para esses meses que chegam, né? Então, de junho a setembro vai ser isso aqui. E logo, de outubro a dezembro, né, a gente vai fazer a alta temporada. Que ele colocou para cá. Alta temporada. Alta temporada que é Black Friday,
Então aqui eu vou aproveitar e tudo que eu for fazer vai ser Black Friday, vai ser 13º, que as pessoas estão com mais dinheiro, as mulheres querem se ver melhor, querem gastar mais, querem mais autoestima. Então, de outubro a dezembro, eu já vou estar com tudo anotado na minha agenda, toda a comunicação que eu vou fazer. Então, eu vou adiante de todas as outras, né? Eu já estou com as ideias aqui e já estou criando, né? Para outubro a dezembro. Aqui na Black Friday, por exemplo, a gente criou uma aula que fica gravada também sobre como você organizar a sua Black Friday. Então, foi uma dessas aulas que a gente fez aqui fechada, mas a gente se organizou na Black Friday para você não ficar perdida nesse momento, né? Assim como fim de ano também, quando a sua agenda está sempre lotada e você pode usar isso como gancho para atrair mais clientes, tá? Então, aqui você tem uma estrutura, eu vou te mostrar uma estrutura anual sugerida de modelo pronto, tá? Ctrl V. Gente, esse meu, só um detalhinho, estrutura não é com E, é com X. Esse meu coisa é francês, o meu teclado. Minha filha do céu, eu fico doidinha com ele. Estrutura, vamos fechar isso daqui, né? Estrutura anual sugerida. Eu vou te colocar aqui um modelo pronto. Você pode fazer trimestralmente. Isso aqui é para você criar sempre a sua comunicação. Vamos lá. Eu vou deixar aqui estrutura. Você faz trimestralmente. Trimestral. São 4 campanhas grandes. Uma cada trimestre, tá? Aí, o que são essas campanhas, Joy? Você pode pegar e fazer ações de parcerias com academias, com clínicas, com hotéis, que a gente também já falou sobre isso. Mas só para te falar assim, você pode criar uma parceria com eles e convidar essas academias, hotéis, para que você. Para que. Tem alguém escrevendo aqui, a equipe. Ai, gente, quando eu estou fazendo aula, parem de mandar coisa que me desconcentra. Então, você tem a campanha trimestral, né? A campanha mensal e a campanha semanal. Então, eu vou destrinchar cada uma delas aqui para você ter ideia do que você vai fazer, né? Na campanha trimestral, você tem 4 grandes campanhas, uma cada trimestre. E 4 ações que você pode criar aqui para ter parcerias com academias, clínicas, hotéis. Eu já falei aqui para você poder também criar parcerias com floristas, né? Então, você pode usar esses meses imaginando 4 grandes campanhas, né? Para você fazer. Logo mais você tem a campanha mensal. E eu vou falar as ações que você faz nessa campanha mensal. Gente, é campanha de marketing, tá? Vocês vão quando a gente fala de campanha, é você criar uma comunicação e deixa eu só fechar esse aqui. Ah, não, fecha tudo. É você criar uma campanha e você atrair aquele tipo de cliente para essas campanhas, né? Na trimestral, a gente fez ali
4 campanhas grandes, né, uma por trimestre, onde você vai falar daqueles tópicos que a gente falou lá naqueles meses, pensando em usar blocos de trimestre. E na campanha mensal, você pode fazer campanha de venda de pacote, uma ação de captação, uma campanha de indicação, uma ação de prova social e uma mini oferta para indecisos. Vamos lá. Você está aqui, você não sabe nada de marketing, eu estou falando de campanha, eu estou falando de ação de captação, eu estou falando de campanha de indicação. O que é isso? Nunca nem escutei, Joy. O que você está falando? Não estou te entendendo o que você está conversando, mulher. Então, vamos lá. Quando eu falo de campanha, eu estou falando de campanha de marketing. É você criar vídeos de verdade para atrair as suas clientes. Se você já está aqui há algum tempo, você sabe, se você é aluna, você sabe que você tem que estar sempre presente nas redes sociais. Então, mensalmente, você vai ter que criar uma campanha oferecendo o que você vende, que é venda de pacotes de tratamentos, que é o que chama. Porque para você vender uma verdadeira transformação para a sua paciente, você não vai poder fazer isso com uma massagem picada. E nem é bom para o seu bolso, nem é bom para o seu caixa. Você vai ter que pensar numa ação de venda de tratamento, né? Logo mais, você tem uma ação de captação de clientes. O que é essa ação de captação de clientes? É buscar, através do marketing, dos seus vídeos, aquela mulher que está procurando o que você está oferecendo. E por isso é tão importante dividir, como a gente falou aqui no começo. Deixa eu fechar aqui, ó. Aqui no começo, eu te falei das 4 estações da massagem, os ciclos. Janeiro a fevereiro, tal. Aí depois, rotina. Abril, que eu tinha colocado aqui, a junho, né? E aqui, de junho a setembro, você vai fazer pacote de verão e tudo. Então, é interessante você ter isso aqui como o primeiro bloco até outubro a dezembro, que está aqui, ó, né? Para você ter uma estrutura de marketing sugerida, né? Com esses modelos prontos, onde, eita, não quero nem mexer nisso aí, não. Onde você vai fazer campanhas trimestral, campanha mensal e campanha que agora chegamos aqui. Campanha trimestral e campanha semanal. Tô sem saber, Joy, o que eu faço na minha semana, eu não faço nada nesse Instagram. Gente, quantas e quantas mulheres que eu faço café virtual, que elas me falam que não tem nem ideia do que fazer nas redes sociais. Então, eu vou colocar aqui para você que você já vai sabendo, ó. Vou te deixar aqui a deixa. Pronto, na semana você tem post de depoimento, prova social, abertura de vaga da semana, contatos com leads quentes. Ai, outra vez você está me falando inglês. O que é isso, Joy? O que é isso? Gente, é importante você criar depoimentos das clientes que já passaram pela sua mão. Isso traz para as pessoas prova social. Prova social, o que é? É a pessoa que está validando aquilo que você faz. Porque se você não mostra o que você faz, o resultado, e não mostra o que as pessoas falam de você, dificilmente quem entra no seu Instagram, se você está construindo uma audiência no Instagram, vai querer passar se não tem nada. E aí é onde eu falo em muitas e muitas aulas aqui. Gente, toda pessoa que vem aqui, eu acabei de fazer o meu perfil no Google, toda pessoa que entra hoje em dia, e eu consegui em pouco tempo, vou mostrar para vocês, são 70 comentários positivos, 5 estrelas no Google, onde todo mundo fala da experiência. E eu sou muito sincera na hora de pedir isso. Eu sou muito sincera falando para essas pessoas que elas sejam
íntegras no que elas forem escrever. Então, as mensagens que vocês leem na minha ficha, e isso eu estou falando para você, é só para que você faça a mesma coisa, são mensagens muito sérias e até enormes escritas, onde as pessoas criam aqui o que eu falo para você de prova social. É a pessoa falando daquilo que ela está vivendo. Outra coisa que você pode também é sempre colocar vagas na semana. Ai, tá, disponível um só horário. Você imagina que poder é isso? Você colocar que está disponível um horário em toda semana? As pessoas querem aquilo que elas não têm. Então, isso traz para você escassez, tá? Então, é muito importante você colocar vagas disponíveis na sua semana. E contatos com leads quentes. Contatos com leads quentes é contatos com aquelas pessoas que eventualmente vêm buscar informação sobre o seu trabalho. Então, você vai começar uma conversa com essa pessoa explicando aquilo que você tem a entregar. E vamos falar como a gente vai fazer para evitar meses fracos. O que eu faço para evitar os meses fracos, Joy? Vamos criar estratégias para esses meses? O que eu faço? Vamos lá. Recorrência, 2 sessões por mês. Lista de transmissão ativa, parcerias com constância, sessão teste recorrentes, datas internas, crie suas próprias campanhas, reengajamentos de antigos clientes, massoterapeuta organizada não sofre em meses ruins e ela se antecipa. A gente está colocando ele porque também está vindo homens buscando a nossa formação, tá? Então, recorrência. 2 sessões por mês. É o mínimo que você tem que pedir para a cliente. Que ela passe, tem que ser na recorrência, na verdade, uma sessão por semana para cada cliente. Para você não sofrer nos meses ruins. Porque o que é que acontece? Quanto mais rápido aquela cliente termina o tratamento, mais rápido ela volta a renovar o tratamento com você. Então, recorrência, na verdade, seriam 2 sessões por semana. Não é nem por mês, não. Isso aqui foi erro, ó. Lista de transmissão ativa, ou seja, é você ter a lista do cliente, mandar mensagem. A gente criou também uma aula falando sobre isso. Mandar sempre aquela mensaginha puxando o assunto para saber como que ela tá e quando que ela volta. Então, você tem que ter essa lista aqui ativa nesses meses difíceis, tá? Deixa eu ver se eu consigo baixar. Esse negócio aqui, gente, ele não, esse trem aqui, ele é meio estranho. Ó, eu dei ai, que isso. Bom, vai ficar assim, porque eu tenho, deu certo. Parcerias com constância, sessão teste, parcerias com constância. Você vai fazer parcerias com a florista, com a menina da loja, com a academia do lado, com o médico, com o nutricionista, com o personal trainer, com o shopping, não sei, com a clínica com a clínica que faz cirurgia estética. Enfim, são várias as parcerias que você pode fazer e você pode, aqui que você tem, são meses mais fracos, ao invés de você ficar aí parada e visitar todas essas pessoas, convidar a diretora para uma massagem, convidar para massagem botox sem agulha, é aquela famosa isca que a gente usa na massagem para
chamar, atrair as pessoas para vender o seu carro-chefe, que é a massagem lipo sem corte. Então, você tem aqui, nos meses fracos, essas estratégias de blindagem, né? Para você não ficar aí vendo vento sem saber o que fazer, né? Desesperada, porque você não tem cliente ou você não sabe o que fazer. Então, você tem muita coisa para fazer sim, tá? É só pegar isso aqui depois e ativar aí no teu trabalho. E aqui eu vou falar para você um modelo pronto do seu calendário do ano. É o calendário da massoterapeuta organizada, na verdade, né? O que que ela aprontou aqui, gente? Ctrl Z. Não. Olha, eu tô aprendendo com essas coisas, esses negócios de internet, gente do céu, fala sério, não é comigo. Mas a gente tem que aprender, né? Então vamos lá. Vamos falar do calendário. Não, tem que ser aqui, é aqui, ó. Pronto. Vamos para o mês de janeiro. E tudo que você vai fazer no mês de janeiro. Eu acho muito interessante, porque já vai ficar tudo organizadinho só para você pegar e fazer, tá? Janeiro. Campanha detox, lista de novos hábitos, mais informações para você criar conteúdos de valor. Lista de novos hábitos, pacotes da massagem lipo sem corte. Aí quero, Joy, fazer o mês de fevereiro. O que que eu faço? Mês de fevereiro já é um mês mais frio, né? Vamos dizer assim, mais fraco. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar parcerias com a academia, volta às aulas, combo anticelulite. Então, eu vou me centrar nisso, né? Mês de março, já anota. Já anota no seu caderninho mágico. É a Semana da Mulher. Então, eu vou criar todos os pacotes pensados na mulher. Abril, campanha anti-estresse, pacotes de relaxante premium, né? Você pode usar bem aqui nesse, muito falando sobre ritual da rainha. Deixa eu escrever, deixa eu ver se dá, né? Porque eu dou enter, ele sai. Ô, trem difícil, viu? Oh, meu Deus. Me dê coragem. Ritual da rainha. Ah, voltou, ó. O negócio é que o trem é inteligente demais. Ô, minha filha, esses trem novo que tá saindo. Vou ter que aprender, né? A gente aprende, tá aí, igual você também aprendendo. Mês de maio, ô, mês de maio, que lindo. É o meu mês favorito. Mês de maio, Dia das Mães, tem alta procura, né? Maio também, aqui na Europa, é o mês das noivas, sabe? No Brasil é também, porque aqui é o mês das noivas. Vamos lá. Alta procura, então é mês de você começar o mês já falando de de mãe, né? Dia das Mães. E aí é hora de quê, Joy? Hora de fazer uma parceria com a florista. Já escreve aí também, mulher. Ó, vou escrever para você. Parceria com floristas. Com que mais? Parceria com Avon, bijuteria. Aí no Brasil tem a marca de bijuteria. Que você pode fazer parceria com. Que mais? Isso. Deixo aí a deixa para você ter já bonitinho aí para você fazer, tá? Então, vai aí. Junho é o mês das noivas aí no Brasil. Aqui é maio. No Brasil é junho.
estética corporal e relaxante. Então, é hora, aqui eu venderia e falaria muito sobre a botox sem agulha. O que, que a noiva ela quer mostrar? Rosto. E olha, parcerias aqui. Cabeleireiro, maquiador, maquiador, fotógrafos. Imagina você criar aquele dia da noiva, aquele spa da noiva, e chamar fotógrafo para trabalhar junto, chamar cabeleireiro, maquiador para o dia da noiva. Aqui você tem um monte de dinamite aqui para você trabalhar, tá? Logo mais, vamos lá. Isso aqui, gente, tá muito, essa aula tá muito recheada de coisas para você já organizar seu ano direitinho aí. Julho é mês de férias, né? Então, planos de relaxamento. Então, aí deve dar uma caída no Brasil. Aqui ainda as pessoas não saem de férias, aqui em Paris. As pessoas saem mais para o mês de agosto. Mês de agosto aqui não tem ninguém, né? Então, é o mês que se eu tô aqui, eu tenho que fazer muita atenção. Mas falando de julho aí do Brasil, você vai ter que fazer a mesma coisa. Planos de relaxamento, né? Você pode criar planos de relaxamento para as mulheres, ou se elas vão de férias para a praia, anticelulite, todas essas coisas, né? Mas nesse tempo que dá uma baixada nas clientes, no meu caso é agosto, eu foco naquelas que ficam por aqui, né? Para chamar aquelas que ficam. Então, meu marketing todinho é aquela que não foi de férias ainda e que está precisando de se relaxar do estresse, né? Antes de sair de férias no mês de agosto. Aqui você já pode ir fazendo isso também, tá bom? Logo mais temos agosto, que é a volta da rotina aí no Brasil. Aqui a gente sai, aí no Brasil o povo vem. Foco em drenagem. Então é hora de você falar só de drenagem. Setembro, campanha da primavera, corpo leve. Ai, o que eu fiz? Ele é de uma forma esse negócio, minha filha, a gente não pode nem piscar que ele tá. Credo, setembro. Vamos lá para setembro. Campanha de primavera, corpo leve. Então, já que no Brasil é primavera, gente, olha, florista, fale de flores, use óleos essenciais de flores, corpo leve. Use a alegria das flores, dos passarinhos, músicas que falem ou que toquem, né, o som dos passarinhos. As pessoas estão voltando também de um mês de agosto. Setembro tá aí você pode também dar essa aliviada, né? Outubro, preparação para o verão. Aí você pode ir rápido falar sobre drenagem, anticelulite, tudo isso. A aula fica toda preparadinha para vocês, né? Então, depois é só ter isso muito bem anotado. Eu sugiro para você pegar toda essa informação e levar para a agenda. E já escrever para na agenda dia a dia você tá com tudo ali. Novembro, Black Friday, onde mais se vende pacotes. Então, a gente criou também uma aula, né? Essas aulas ficam no YouTube. E você pode ir lá e ver como você criar uma Black Friday poderosa, né? Também na massagem. E dezembro, que é a alta temporada. Aí você tem os vouchers, você tem aqueles cartão de presente que você pode criar. Também fizemos toda essa parte. Fizemos uma aula completa falando só desses vales presentes, tá? Tá tudo anotado aí. Já são 13 aulas, então a gente trabalhou muito. Estamos quase finalizando. Vamos falar do seu plano de implementação prática aqui em 12 meses.
Vamos lá. Ai, vou fazer um por um. Não, vou fazer 2 em 2. Defina sua meta de faturamento. Gente, como é importante ter meta, né? Esse é o primeiro. 2. Divida por 12 meses com ajustes de sazonalidade. Foi tudo que a gente já fez, né? Sazonalidade. O mês de a gente já tudo viu aí. Isso aí, divida todo o seu mês. Então, saindo dessa aula, pegue sua agenda e faça isso aqui que eu estou fazendo. Defina o que é que você quer no ano. Você quer ganhar quanto? É importantíssimo. Tanto. Então, vou definir. Quanto que eu vou fazer? Escolha o foco para cada mês. A gente deixou aqui, ó, isso redondinho só para você fazer, tá? É o terceiro ponto. Mas, defina as campanhas, crie calendários de captação. Vou colocar aqui para você. Ó. 4. Defina campanhas. Também falamos lá no comecinho dessa conversa. Crie calendários de captação. Programe suas parcerias. Olha esse negócio. Ô, minha filha. Crie um mapa visual do ano, físico e digital. Igual esse aqui. Esse mapa aqui você pode tirar ele e tá olhando de tons em tom, como a gente diz aqui em francês. De tempos em tempos você dá uma olhada nesse mapa. Para você ter definido as suas metinhas, as suas campanhas. Definir campanhas, de novo. Campanha de marketing, querida. Tá? Então, eu deixei tudo nisso aqui para você definir, tá bom? O seu ano. E na próxima aula, que vai acontecer na próxima quinta-feira, quinta e não sexta, 12 horas, horários de Brasília, vamos falar sobre como organizar. Não, gente, não é isso aqui, a gente já falou. A agenda já está falando, eles erraram aqui, viu? A próxima aula não é como organizar, porque a gente está fazendo. A gente vai falar como negociar com academias, clínicas e hotéis, que era aquilo que eu te falei aqui, que eu te dei a deixa aqui, né? Deixa eu colocar aqui para você. Como criar parcerias com hotéis, essa na próxima, clínicas e floristerias. Vamos lá. Se acaso você ainda não está inscrito nessa aula que acontece assim do jeito que essa aconteceu aqui hoje, você vai lá no link da biografia, encontre aula raiz e se cadastre para receber o link, porque assim você é avisado, porque às vezes a gente esquece. Quantas vezes a gente tem algo super importante para fazer e esquece? O bom disso é que você tem aí toda a informação, tá? E a gente te avisa 1 hora antes para você estar preparada só para estar aqui escutando e aprendendo, porque olha, a riqueza dessa aula, né? Essa ela fica gravada, né? Se você está inscrito, já vai lá no Instagram. Se você já está inscrito, você me manda lá no Instagram. Organizei o meu ano. Aí eu te mando esse mapa aqui para você, tá? E se tiver alguma dúvida sobre metas, campanhas ou calendários, manda lá que eu te respondo. Mas é importante que você entre lá no meu Instagram, Joy Cassi Oficial, e que você me peça por escrito esse mapa daqui que eu te mando, tá bom?
Então fica aqui, toda a nossa aula, né, deu um pouquinho de trabalho aqui hoje, mas olha, a gente fez, né, toda a organização das estações do ano, do ciclo do ano e o que você pode fazer desde agora, organizar a sua agenda para você não ficar perdida aí sem saber, o que eu vou fazer no meio e vivendo dia a dia sem ter uma organização exata. E por falar em agenda, é muito engraçado, deixa eu tirar só aqui, que aqui eu tinha maior dificuldade de encontrar agendas. Deixa eu parar o compartilhamento. Aqui eu tinha a maior dificuldade de encontrar agendas que eu gostasse aqui na França. E hoje, falando de agenda, olha, eu recebo de presente que veio olha aqui, 2026 veio pelo correio 5 minutos antes da nossa live começar, né? 2 agendas, então eu não vou ter problema. Eu gosto muito de agenda assim, gente. Mais do que no celular, eu gosto de escrever. E eu tinha maior dificuldade de encontrar agendas. E aí, olha aqui, uma amiga me mandou essas agendas aqui, porque sabe que aqui na França eu não encontro, vem da Espanha. Então, assim, já é um sinal, você pega sua agendinha, se você é como eu, que não gosta, você vê o tanto que eu dá trabalho demais esse negócio do digital aí, essas coisas, mas isso ajuda muito a gente, né? Então, você vai lá, pega a sua agendinha e tudo isso que a gente fez agora, você já escreve, tá? Vai escrevendo, vai organizando o seu ano. É muito importante a gente fazer isso, até para o nosso cérebro entender que a gente está preparada, que vai chegar coisa boa. Então, você já prepara tudo, escreve mês por mês o que você vai fazer, que quando chegar, você já tem tudo aqui anotadinho, é só você seguir os nossos conceitos. Eu te agradeço muito por estar aqui nessa live. Se você ainda não está inscrita no YouTube, essa aula vai ficar lá gravada no YouTube e o nosso canal no YouTube é Joy Cassi Oficial. E muito obrigada por estar aqui. Eu espero que isso possa te ajudar a dar um passo a mais na sua vida como massoterapeuta, porque é muito difícil a gente fazer o que ama, gente, e não ganhar bem por isso, né? Então, esse canal, ele tem como objetivo, e essas aulas, gratuitamente, fazer com que mulheres como eu, lá, quando eu não sabia fazer todas essas coisas, elas cresçam e apareçam. E para você aparecer, você tem que ter uma projeção. Você tem que fazer uma projeção mental daquilo que você quer para a tua vida. Então comece mapeando, né, a sua vida na massagem durante o ano inteiro, tá bom? Então, beijo no seu coração. Eu agradeço muito a sua presença e até a próxima quinta-feira, às 12. Não esqueça de se inscrever na Aula Raiz, no link que está lá no Instagram e está aqui no YouTube também, Aula Raiz. E a gente te avisa uma horinha antes, tá bom? E assim você não perde esse conteúdo que é totalmente gratuito. Aula Raiz. Muito obrigada. E já deixa seu like aqui nesse vídeo, tá? E coloque nos comentários que você já é uma mulher organizada, eu sou uma mulher organizada, eu organizo a minha vida na massagem. Escreve nos comentários para que isso reforce no seu cérebro aquilo que você está decidida a fazer. Fiquem com Deus, um beijo no seu coração e até a próxima.